Espero que todos estejam bem, que tenhamos uma excelente noite, uma noite abençoada pelo Senhor. Nós estamos, meus irmãos, caminhando para o final da nossa série do livro de Esther. Estamos já algumas semanas refletindo nesse livro. Temos sido abençoados pelo Senhor. Deus tem falado aos nossos corações. Providência, a fidelidade de Deus na história de Esther. E a gente tem percebido exatamente isso acontecendo. Já falamos algumas vezes que o livro de Esther é um livro que não usa a palavra Deus em momento nenhum, mas nem por isso Deus não está agindo. Pelo contrário, a gente vem percebendo ao longo desses capítulos um Deus que age com providência, um Deus que é fiel ao seu povo, é fiel à sua palavra. E nós temos percebido isso ao longo dessa série e a cada semana que tem passado. A nossa oração é que isso impacte o nosso coração. A palavra de Deus, ela tem esse poder de impactar o nosso coração, para que vivamos uma vida cada vez mais de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós, aquilo que Deus quer de cada um de nós. Uma vida confiante de que existe um Deus, que o mesmo Deus que cuidou durante toda a história, nós vemos no Antigo Testamento Deus sustentando o teu povo, é o mesmo Deus que continua a sustentar o seu povo ainda hoje. É o Deus que sustenta a minha vida, a sua vida, é um Deus que sustenta, guarda, age com providência na vida da sua igreja. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, capítulo 7 do livro de Esther. Nós vamos ler, por enquanto, versículo 1 e 2, Esther, capítulo 7, versículo 1 e 2. Como eu disse, nós já estamos caminhando para o fim da série e vamos ter hoje algumas respostas de algumas perguntas anteriores, algumas coisas que surgiram anteriormente. Esse livro tem essa característica de criar um suspense, de criar um momento, e a gente acha que as coisas vão acontecer, ela não acontece naquele momento, acontece mais para frente, e nós temos visto isso. Hoje, em especial, nós teremos algumas respostas. Não sei se teremos todas as respostas, mas algumas respostas nós teremos hoje no capítulo 7. Capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Acompanhe na sua versão, nós vamos ler na versão NVI. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Vamos orar mais uma vez? Deus, estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que faz aquilo que agrada ao Senhor. Pedimos que essa palavra, mais uma vez, venha agir com poder e com graça na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. E que essa palavra nos ajude a caminhar cada vez mais uma vida que glorifique e adore ao Senhor. Pedimos isso na certeza e em nome de Jesus Cristo. Amém. O que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 6, o sermão de semana passada? Nós vimos que Mardoqueu ele foi honrado pelo rei Xerxes. Amã estava chegando no palácio para poder trazer uma história, a pedir ao rei para que Mardoqueu fosse enforcado. Mas antes disso o rei tem uma insônia, o rei não consegue dormir. Ele pede para que seja lido o livro das crônicas do seu povo. Esse livro é aberto exatamente na página que diz que Mardoqueu salvou a vida do rei. O rei perguntou o que foi feito a esse homem, e o pessoal respondeu, não foi feito nada. E Amã estava entrando, e ele pede para chamar Amã, e ele faz essa pergunta a Amã: o que se faz com a vida de uma pessoa em que o rei quer honrar? E aí Amã fala uma porção de coisa pensando que fosse ele essa pessoa. E o rei revela que essa pessoa não era ele, essa pessoa era Mardoqueu, que era um desafeto de Amã. Nós já vimos isso, temos visto, vocês têm acompanhado, vocês já viram isso. E Amã, na verdade, quem providenciou tudo para que Mardoqueu fosse honrado ali. Uma série de coisas. Te aconselho a voltar, entrar no canal do YouTube, assistir esse 6º sermão, que foi uma bênção. Mas mais uma ironia. Mardoqueu, que era um desafeto, né, de Amã, né, e Amã tem que o honrar. E termina assim:
Mardoqueu sendo honrado. Hoje, nós vamos analisar todo esse capítulo 7. E eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Não são muitos versículos, vamos ler todos. E eu queria dividir esse capítulo, esses 10 versículos, em algumas partes. A primeira parte que nós vamos falar agora, nesse primeiro momento, é exatamente esses 2 versículos que nós lemos, que é, enfim, o segundo banquete, o banquete final acontecendo. Então, esse segundo banquete, enfim, ele acontece. E eu preciso te lembrar de algumas coisas. Esté, ela precisava intervir junto ao rei para o seu povo. Existia um decreto do qual o povo seria morto, o povo judeu, o povo da rainha seria morto. Lembrando que Esté até esse momento não tinha revelado a sua identidade. Mardoqueu, que era uma pessoa que tinha cuidado da vida de Esté, ele vai até Esté, ele conversa com Esté e pede para que Esté venha intervir pela vida do povo. No primeiro momento, ela reluta, mas depois ela aceita o desafio de ir até o rei, mas tinha um problema. Existia uma lei de qualquer pessoa que se apresentasse na presença, que estivesse na presença do rei, sem ser convidado, sem ser convocado, sem ser chamado, essa pessoa seria morta. A não ser que o rei agisse com misericórdia e estendesse o cetro de ouro para a pessoa. Esther toma coragem, Esther vai até o rei e exatamente isso acontece. O rei age com misericórdia, estende o cetro de ouro para ela e faz já para Esther uma primeira pergunta: o que você quer? O que você deseja? O que você me pedir será atendido. Ela sugere um banquete, um primeiro banquete, convida o rei, convida Amã. Esse primeiro banquete acontece e o rei torna a perguntar a ela: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Até metade do reino eu te dou. O rei queria saber por que Esther tinha arriscado a sua vida. Esther não revela o seu pedido e sugere um segundo banquete, um outro momento, que assim, nesse momento, ela iria revelar o seu pedido e o seu desejo. Então nós estamos exatamente aqui, meus irmãos, no banquete final. O que vai acontecer? Será que Esther, ela vai revelar o seu pedido agora? Será que enfim ela vai revelar o seu pedido? Será que ela vai revelar a sua identidade judia? E Amã? Ele que participou do primeiro banquete alegre e contente, se nós voltarmos, nós vamos perceber isso. Será que ele mantém essa mesma alegria agora nesse segundo banquete? Depois de ter que honrar Mardoqueu, o seu desafeto, Amã, inclusive, é conhecido como inimigo dos judeus, inimigo do povo judeu. Será que ele vai estar alegre também nesse segundo banquete? A gente vai ver essas coisas acontecendo. Existe aqui, meus irmãos, muita tensão nesse momento. O rei querendo saber qual era o pedido de Esther. Esther imaginando qual seria a reação do rei. E Amã, nesse momento, essa altura do campeonato, já preocupado com a sua vida e com o seu destino. Eu imagino que Amã, depois da humilhação que ele sofreu, ele nem gostaria de estar ali, eu fico pensando. Mas um outro detalhe importante é que não foi só um dia de banquete. Observe no versículo 2 aí. Mas o texto nos informa, nesse versículo 2, que eles estavam bebendo vinho pelo segundo dia. Uma informação que nós já sabemos é que o rei gostava de uma festa. Aliás, o livro começa com uma grande festa de 180 dias, depois mais uma festa de 7 dias. E nós estamos aqui em mais um momento de festa. O rei gosta de festa, o rei gosta de um vinho, o rei gosta de um banquete. Mas tudo isso fazia parte de uma estratégia, meus irmãos, e de um ambiente que a rainha Esther ela queria proporcionar, ela queria criar esse ambiente. E agora, pela terceira vez, o rei vai perguntar, o que nós lemos no versículo 2, Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso será concedido a você. Eu quero propor, ao mesmo tempo que nós vamos aqui contextualizando, explicando o que está acontecendo aqui, nesse contexto, dessa época aqui, eu queria propor algumas pequenas aplicações para as nossas vidas. E eu gosto muito da frase, conquiste o direito de ser ouvido. E me parece que é exatamente o caso aqui. Esther, ela conquistou o direito de ser ouvida. O rei estava muito interessado no que Esther tinha para dizer. Ele faz essa pergunta 3 vezes para ela.
capítulo 5, versículo 3, capítulo 5, versículo 6 e agora do capítulo 7, versículo 2. O rei está muito interessado no que Esther tinha a dizer. E a reflexão para mim e para você é que será que as pessoas estão interessadas no que nós temos a dizer? Será que as pessoas ao nosso redor estão interessadas no que você tem a dizer? Você tem alguma mensagem para falar? Isso me faz refletir, meus irmãos. Isso me fez lembrar de um texto de Paulo, na sua segunda carta ao povo de Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer que nós somos, isso falando para o povo de Coríntios, mas isso se aplica para nós, ele dizendo para aquele povo que eles são uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Nós somos uma carta viva, meus irmãos, que todos podem ver e conhecer. Sim, nós temos uma mensagem para falar. E nós precisamos, como Esther aqui, ser prudente, ser estratégica e conquistar o direito de ser ouvido. Essa é a lição que eu tiro para a minha vida e para a sua vida. Esther criou todo o ambiente, o rei estava muito interessado no que ela tinha a dizer. Nós também temos uma mensagem, que nós possamos conquistar esse direito de sermos ouvidos, porque nós temos uma mensagem a ser dita. Continuando no texto, o que nós vamos ver agora, meus irmãos, é o pedido e o desejo de Esther. Enfim, o seu pedido e o seu desejo, eles serão ditos aqui no versículo 3 ao versículo 5. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Enfim, meus irmãos, a Esther revela qual é o seu pedido, qual era o seu desejo, ela vai revelar agora. Uma outra coisa importante que ela diz aqui agora é que ela revela a sua identidade. Ela vai pedir por ela e vai pedir pelo seu povo judeu. Ela se revela agora ao rei. Ela revela a sua identidade e ela revela a sua origem. O rei pode ter pensado: como assim? Sua vida em risco, seu povo? O rei podia estar ficando assim, sem entender nada naquele momento ali. Mas nós já vamos saber e conhecer a reação do rei já já. E qual será a reação de Amã em saber que a rainha, a esposa do rei, ela era judia, ela pertencia ao povo judeu? Deixa eu te lembrar do decreto. Existia um decreto maquinado pelo próprio Amã para exterminar o povo judeu. Povo esse que pertencia à sua rainha. Como é que ele vai ficar agora? Qual vai ser a sua reação? Antes de nós sabermos tanto a reação do rei como a reação de Amã, o que vai acontecer, vamos observar algumas coisas importantes nesse trecho. E vamos descobrir algumas aplicações práticas para a nossa vida também. Note, meus irmãos, que o pedido da Esther não é somente sobre ela. Ela não pede só sobre si, ela não pensa só nela mesma, mas o seu pedido era para ela e para o seu povo. Ela diz: poupe a minha vida e a vida do meu povo. Se você está acompanhando as mensagens, você vai lembrar que no capítulo 4 ela já tinha dito isso, que ela iria intervir por ela e pelo povo. Nós já sabíamos disso. Mas será que nós podemos aprender alguma coisa com isso? O que você leva em consideração para fazer um pedido diante de Deus? O que você leva em consideração para fazer um pedido diante de Deus? Será que nós sabemos fazer os nossos pedidos diante de Deus? Isso é uma pergunta que eu me fiz analisando esse texto, vendo esse texto. E a resposta, meus irmãos, nós sempre encontramos na palavra de Deus. Tiago 4:3, ele vai dizer o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Pedimos errado quando pensamos somente em nós.
O nosso pedido, o nosso desejo diante de Deus nunca pode ser somente sobre mim, mas eu preciso considerar o outro. O final do versículo vai usar a expressão gastar em seus prazeres. Isso significa desejos egoístas e pecaminosos da natureza humana. A tendência natural do ser humano é ser egoísta. Esses desejos egoístas e pecaminosos, ele entra em contraste com a boa e perfeita vontade de Deus. Estela considerou o outro no seu pedido. E a minha oração, o meu desejo é que nós também, quando tivermos que fazer qualquer pedido diante de Deus, possamos considerar o outro e o reino de Deus como um todo. O texto vai seguir, meus irmãos, capítulo 4, Estela vai continuar respondendo ao rei, e nós percebemos que ela age de maneira sábia e calculada. É uma outra coisa que nós vemos ao longo do livro. Esther agindo de maneira sábia e calculando cada movimento que ela vai fazer. E ela não aponta direto o culpado. Ela não sai dizendo para o rei que o culpado era Amã, porque ela sabe que Amã é uma pessoa importante para o rei. Mas ela conduz a conversa de modo que o rei voltasse as suas preocupações para a vida dela. Ela, inclusive, se a gente for fazer um paralelo com o capítulo 3, versículo 13, ela vai citar trechos do decreto. Quando ela vai falar isso no versículo 4, que eles foram vendidos para a morte e aniquilação. Ela diz que não incomodaria o rei se eles fossem vendidos simplesmente para serem escravos e escravas. Mas eles tinham sido vendidos para a morte e a aniquilação. Por isso ela foi até o rei. E ela detalha isso no seu pedido. E olha o versículo 5, onde nós percebemos que a preocupação do rei, ela se volta exatamente para Esther. E era exatamente o que ela queria. O que o rei diz no versículo 5? Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Eu imagino que Amã, nesse momento aqui, deve ter congelado. Ele tinha feito esse decreto. Ele tinha feito o rei assinar um decreto de extermínio contra o povo judeu, contra o povo da rainha. Ele deve ter congelado, entrado em desespero. Quem se atreveu a uma coisa dessas? Em outras palavras, quem está tentando matar a minha rainha? E nós seguimos e vamos ver agora a revelação. Versículo 6, acompanha na sua Bíblia. Respondeu Esther, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Inclusive Amã, ele pela segunda vez é chamado de inimigo aqui. Diante disso, Amã ficou o quê? Apavorado na presença do rei e da rainha. Esther revela ao rei quem se atreveu a intentar contra a sua vida e contra a vida do seu povo. Se já estava ruim para Amã aqui, meus irmãos, tendo que se sujeitar a Mardoqueu, passar aquela humilhação a quem ele odiava. E agora, diante do fato dele ter mandado matar a rainha e o seu povo. Agora, vai dizer o texto, que a mãe ele fica apavorado. Como se diz, ele vai do céu ao inferno. Porque se voltarmos no capítulo 5, a gente vai ver que ele gozava de status. Ele se vangloriava por causa do seu poder, por causa do seu dinheiro, por causa da sua fama, pelo fato de ter muitos filhos. A gente viu isso no capítulo 5. Ele tinha isso como referência da sua vida, como sua identidade. Agora Amã se vê perturbado. Ou seja, ele foi tomado por um terror repentino. O que estava ruim ficou ainda pior para Amã. Como o rei, meus irmãos, era cego quanto ao caráter das pessoas que estavam ao seu lado, né? Amã, ele era uma pessoa de confiança do rei, ele era uma pessoa que estava sempre ao lado do rei, ele era a segunda pessoa em importância no reino, mas por influência desse homem, o rei assinou um decreto de extermínio de todo um povo. Isso também nos alerta, meus irmãos, sobre o quanto podemos ser influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Como que eu lido com isso? Como que eu sei como agir? Mais uma vez, a resposta na palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 33 nos alerta o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O rei era cego quanto uma pessoa que não tinha um bom caráter, que estava do seu lado, que ele mesmo nomeou como a segunda pessoa mais importante, uma pessoa ao qual o rei ouvia.
estava do seu lado. Mas a Bíblia nos ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. Que nós possamos, nós como cristãos, possamos refletir sobre isso, meus irmãos. Bom, Amã está profundamente perturbado pelo que acabou de ser exposto, pelo que estava acontecendo ali. Esther, sem saber o que ia acontecer, ela acabou de revelar sua identidade. E o rei, meus irmãos, por sua vez, está numa situação difícil e complexa. Existia um decreto que ele mesmo tinha assinado e tinha selado com seu próprio anel. E existia também, por outro lado, um pedido que ele iria conceder a Esther até a metade do reino dele. Ele disse: qual o seu desejo? Até a metade do reino eu te dou. E agora, meus irmãos? O que pode acontecer? O que vai? Para onde vai caminhar essa história? E com isso nós vamos para o próximo ponto, que é a reação do rei. Versículo 7 e versículo 8. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio, do salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. É muito interessante, meus irmãos, nós observarmos, mas o rei ele não ficou surpreso, ou pelo menos o texto, o autor não relata isso, que o rei ficou surpreso por Esther ser judia. Mas ele fica furioso por descobrir toda a trama de Amã. Ele se levanta, deixa o vinho ali, e eu imagino que deve ter sido difícil o rei deixar o vinho, porque o rei gostava muito de uma festa, gostava muito de um vinho. Ele se levanta, deixa o vinho ali e vai para o jardim do palácio para poder refletir, para poder pensar no que fazer. Amã estava, por outro lado, apavorado, é o que vai dizer o versículo 6, e faz o que gente apavorada costuma fazer. O que gente apavorada costuma fazer? Alguma coisa que não presta. Alguma coisa errada, alguém apavorado vai fazer. Ele age sem pensar e piora ainda mais a sua situação. Ele se aproxima demais da rainha para poder implorar por sua vida. Mas de acordo, meus irmãos, com o contexto histórico e cultural da época, essa atitude era totalmente indevida. E eu fui querer saber mais, eu fui pesquisar um pouco sobre isso, o que significava ele se aproximar naquele momento da rainha e se prostrar diante. Era uma espécie de divã que ela estava deitada ou sentada ali. E ele se aproxima demais. Isso tem um significado cultural. E eu fui pesquisar sobre isso, eu fiquei bem curioso. Mas isso podia ser interpretado como uma transgressão séria e uma falta de respeito. Isso poderia ser visto como uma tentativa de assédio ou agressão. Na cultura persa, as demonstrações públicas de desespero e humilhação eram consideradas inapropriadas, especialmente diante de figuras de alta autoridade, como é o caso da rainha Esther. O ato de se aproximar da rainha para implorar clemência podia ser visto como uma tentativa desesperada de manipular ou influenciar a rainha contra o rei, o que seria considerado extremamente imprudente e perigoso. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, fazer mais uma observação de mais uma ironia desse livro. Amã, que ficava indignado porque o judeu Mardoqueu não se prostrava diante dele, como é que ele se encontra agora? Prostrado diante de um judeu. Esther era judia. E a gente vê mais uma ironia desse livro. A situação de Amã, ela acaba de piorar, ela vai ficando de mal a pior, pois o rei, ao vê-lo prostrado, junto ao assento da rainha, ele vai dizer o seguinte: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? O rei mal terminou de falar, meus irmãos, os oficiais vieram e cobriram o rosto de Amã, que também era uma questão cultural. Toda pessoa que era considerada prisioneiro, cobria-se o rosto da pessoa. Amã, imediatamente, ele é tratado como um prisioneiro. O segundo homem
mais importante do reino agora é um prisioneiro. Por estar apavorado, meus irmãos, Amã ele age de maneira precipitada, o que o leva à ruína. O que eu posso aprender aqui? Nós podemos, meus irmãos, até nos apavorar em algum momento da nossa vida, por algum motivo, por alguma coisa, mas jamais seremos levados à ruína eterna. Pois o Espírito Santo, ele opera com poder em nós. Se somos do Senhor, nós podemos até passar por momentos difíceis, mas jamais seremos levados à ruína eterna. Por que eu sei disso? Porque a palavra de Deus me diz. Simples assim. 2 Coríntios 4, 7 e 9 vai dizer o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Quem é esse tesouro? É o Espírito Santo do próprio Deus. E quem são? O que é, né? Esses vasos de barro? Sou eu e você. Olha o que Paulo está propondo aqui, o que Paulo está falando sobre o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso, ele habita em vasos de barro. O Deus Todo-Poderoso habita dentro de mim e de você. Por que vasos de barro? Porque nós somos frágeis, nós somos pequenos diante de um Deus que é todo-poderoso. Mas como que isso é possível? Como um Deus todo-poderoso pode habitar em vasos de barro, como eu e como você? Pequenos, que pode ser quebrado. Mas Deus faz isso. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Preste atenção na continuação desse texto. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Se somos do Senhor, se temos a nossa identidade no Senhor, nós jamais seremos destruídos. Porque quem opera em nós é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que age com poder e conduz a nossa vida. O contexto geral do livro de Esté é exatamente esse, meus irmãos. A providência de Deus junto ao seu povo. Exatamente esse Deus poderoso que conduz toda a história, que habita em mim e protege a minha vida, que não permite que eu seja destruído, que eu seja aniquilado. É o próprio Deus quem conduz a nossa vida e a nossa história. Indo para o final, meus irmãos, do texto, nós vamos ver agora exatamente o fim de Amã. Versículo 9, versículo 10, continue acompanhando na sua Bíblia. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez, o próprio Amã, para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. O texto vai citar Arbona. Vocês lembram de Arbona, meus irmãos? Em algum momento vocês se lembram dele já ter sido citado? Arbona já foi citado em Esté, capítulo 1, versículo 10 e 11. Arbona foi o oficial que, a pedido do rei, foi chamar a rainha Vasti, que até então ainda era a rainha. O rei estava dando uma festa, estava exibindo todo o seu poder, toda a sua glória, todo o seu palácio, toda a sua imponência. Faltava exibir mais uma coisa: a rainha, a sua esposa, a sua mulher. E o rei separa alguns oficiais e manda chamar Vasti. E um desses oficiais era exatamente Arbona. O mesmo oficial que, de certo modo, participa da ascensão de Esté, ele vai participar da queda de Amã, inimigo dos judeus. Ironia? Coincidência? Essa resposta eu vou deixar para vocês. Mas percebam o que ele vai sugerir ao rei. Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu. O capítulo anterior termina exatamente assim.
Amã, com raiva de Mardoqueu, ele foi orientado a fazer uma forca, né, para poder matar Mardoqueu. Ele vai ao palácio, que é quando ele encontra com o rei, tem todo esse contexto aqui. Mas essa forca foi projetada exatamente para Mardoqueu. Amã projetou para Mardoqueu. Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Observe que o Arbona aqui, ele faz questão de enaltecer, de exaltar Mardoqueu. Ele termina dizendo que Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Rei, Mardoqueu é aquele que salvou a sua vida. Então o rei ordenou imediatamente, meus irmãos, enforquem-no nela. Mais uma ironia nós vemos aqui. A forca que Amã preparou para o seu algoz, para o seu inimigo, será usada nele mesmo. E nós vemos aqui um fim muito trágico para Amã. Amã colocou sua esperança no poder, na fama, no dinheiro, no seu status. Ele firmou a sua identidade exatamente nessas coisas. Coisas perecíveis, coisa que o tempo leva, coisa que a traça come, coisa que a ferrugem corrói. E o que adianta, meus irmãos, nós colocarmos a nossa esperança em coisas passageiras, em coisas que não são eternas? A nossa esperança precisa estar firmada e fincada naquilo que é eterno. Marcos 8:36 vai dizer: pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu te pergunto, qual caminho você tem trilhado? Provérbios 14:12 vai dizer que há caminho que parece certo ao homem, mas no final esse caminho conduz à morte. Amã trilhou um caminho que o levou à morte. No versículo 10 vai dizer que Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e esse é o fim de Amã. Um personagem vai sair de cena agora. Amã morre. Ele colocou toda a sua esperança na sua fama, no seu poder, no seu dinheiro, no seu status. E de que adianta? Em algum momento da vida, meus irmãos, essas coisas vão nos decepcionar. Porque são coisas perecíveis. Tem uma história, uma ilustração que se conta que um senhor já de muita idade, já estava assim, né? Já com o pé lá, né? Quase morrendo. E ele reúne sua família, seus filhos. Seus filhos eram meio gananciosos. E ele sabia disso. Ele reúne a sua família e ele vira para os seus filhos e diz o seguinte: olha, eu estou sentindo que eu não tenho mais muito tempo de vida. E os filhos, né? Não, pai, o senhor vai viver para sempre, pelo menos uns 200 anos o senhor vai viver, mas de olho na grana do pai. E ele diz: não, falta pouco tempo para mim, mas eu queria fazer um pedido para vocês. Quando vocês forem me enterrar, eu quero que vocês façam 2 buracos no caixão. Eu coloque as minhas 2 mãos para fora. Eles ficaram sem entender. Mas por que o senhor quer isso? E ele disse o seguinte: eu quero que todos vejam e percebam que desse mundo eu não levei nada. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Meus irmãos, uma vida distante de Deus nos leva à morte eterna. Isso é uma verdade. Mas se somos do Senhor, nem a morte pode nos separar dele. João 11, 25 e 26, Jesus fala algo importante para mim. Fala algo importante para mim e para você. Disse-lhe Jesus, João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? Aquele que tem sua vida fincada no Senhor não morre eternamente. Pode até passar pela primeira morte, mas não morrerá eternamente, porque vai viver eternamente com o Senhor. Aonde você tem colocado a sua esperança? Nas coisas desse tempo ou no Senhor? Nas coisas perecíveis, nas coisas que vão passar, ou no Senhor que é eterno? Eu quero já caminhar para o fim. E tem algo muito importante nesse capítulo, que vocês podem pensar assim: poxa, ele deixou passar um negócio tão importante, foi tão falado sobre isso.
Mas no versículo 3 tem um negócio muito interessante que eu falei em alguns momentos, mas não me aprofundei nisso, mas foi proposital, que eu quero terminar exatamente com isso. Esther, no versículo 3, ela vai revelar a sua identidade e a sua origem. Desde o início do primeiro capítulo até agora se passaram alguns anos. Esther até agora não tinha revelado a sua identidade. Um comentarista desse texto, ele vai dizer que seria impossível manter esse segredo se Esther vivesse de acordo com os costumes do seu povo. Certamente ela seria identificada logo de início. Ou seja, se ela buscasse agradar a Deus, ela já teria sido desmascarada, o pessoal já teria descoberto a sua identidade. E às vezes, meus irmãos, é assim com a gente também. Nós vivemos longe de casa e nos acostumamos e nos moldamos a uma cultura pagã, longe dos valores que nos definem. Estela, ela pode não ter começado bem, meus irmãos. Ela estava na Pérsia camuflada, ela não revelava a sua identidade. E a gente pode fazer um paralelo com Daniel, o profeta Daniel, que também foi levado em exílio para a Babilônia, onde já no primeiro momento foi lhe apresentada a cultura pagã daquele local e ele disse não. Ele de cara assumiu a sua identidade, mas não foi assim com Esther. A gente sabe que Deus tem um propósito para todas as coisas, mas ela não agiu assim. Esther estava vivendo os ritos, os costumes e os jeitos ali de um ambiente pagão. Até esse momento, onde o Deus verdadeiro, ele não era adorado. Mas chegou um tempo, um momento da vida de Esther que ela disse chega, ela disse basta, esta é a minha identidade e isso é o que me define. E quanto a nós, como nós vivemos na casa da Pérsia, ou melhor, como nós vivemos como forasteiros nesse mundo? Porque nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz exatamente isso. Ele nos trata como forasteiros. A nossa pátria não é aqui. Jesus, em João 14, ele vai dizer que ele precisava ir. Ele precisava morrer, ele ressuscitaria. Ele precisava ir porque ele precisava preparar um lugar para que onde ele estivesse, o seu povo estivesse junto com ele. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, meus irmãos. Ao longo da nossa vida, será que às vezes nós vamos fazendo concessões e nos moldando aos valores que regem esse século, que regem esse tempo? Ou temos a nossa identidade em Cristo muito bem definida? Essa identidade diz a quem nós pertencemos. Essa identidade nos dá uma razão, um motivo para vivermos. Essa identidade, ela ressignifica a nossa vida. Essa identidade diz que eu tenho uma nova família. Somos do Senhor, meus irmãos, e é isso que nos define. Queria que você se lembrasse que, como cristãos, nós também temos uma mensagem a dizer, e essa mensagem reflete exatamente aquilo que somos. Ela reflete a nossa origem. Ela reflete que somos do Senhor. Quero chamar a banda à frente. A gente está caminhando já para o fim. Finalzinho do versículo 10, você está com sua Bíblia aberta ainda? Espero que sim, né? Finalzinho do versículo 10 diz o seguinte: e a ira do rei se acalmou. Precisou ter morte para aplacar a ira do rei Xerxes. Ele só ficou calmo depois da morte de Amã. Precisou a morte de alguém para aplacar a ira do rei. Isso me faz lembrar que Jesus Cristo, ele aplacou a ira de Deus, morrendo na cruz e derramando o seu sangue para nos perdoar. A isso nós damos o nome de graça, um favor imerecido. Jesus Cristo se entregou por amor, por obediência ao Pai, por nos amar, e somente isso foi capaz de aplacar a ira de Deus Pai.
porque nós éramos incapazes de fazer isso. Quando nós pecamos, é um ato de rebeldia contra Deus, de desobediência a Deus. E nós já nascemos separados desse Deus, pecadores. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram. E por causa disso, toda a criação sofre. Eu sofro, você sofre. Nós sofremos por causa do pecado. E toda a criação sofre. Meus irmãos, não existia nada que nós pudéssemos fazer para que pudéssemos ser religados a Deus novamente, porque nós criamos um abismo por causa do pecado. Só uma coisa podia acontecer: o derramamento de sangue. A morte perfeita de Jesus Cristo, perfeita que eu digo no sentido de sem pecado. Jesus não pecou, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, levando os nossos pecados na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Isso nos tornou religados novamente com Deus, a todo aquele que confessar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E daí surge um povo. Povo esse que Jesus Cristo morreu. Essa é a história do Evangelho, meus irmãos. Essa é a história do Evangelho. Um rei que veio em nossa direção, viveu essa vida perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo é o rei que veio, mas ele agora é o rei que vem para nos levar ao céu que ele está preparando. A nossa oração, meus irmãos, é que essa palavra encontre um lugar no seu coração e que ela se torne algo prático na minha vida e na sua vida. Ao olhar para essa história, que a gente possa perceber que nós temos um Deus que controla toda a história, que age com providência, Ele é fiel ao seu povo e à sua palavra. E por isso nós podemos confiar e descansar nesse Deus. Bom, ainda temos algumas interrogações. O que vai acontecer com Esther, com Mardoqueu e com o povo judeu? Isso ainda não foi respondido. Nós temos ainda alguns capítulos pela frente. E o decreto que o rei assinou? Esse decreto ainda estava em vigor. O decreto de extermínio do povo. Essas perguntas ainda estão em aberto. E eu quero dizer uma coisa importante para vocês. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Não percam. Isso não é novela não, meus irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus sendo revelada a nós. Não perca. Né? Nós estamos caminhando para o final da série. Mas que esse Deus nos abençoe. Que Ele nos guarde. Que Ele nos dê a direção. Confiante que temos um Deus que age com providência em nossa vida. Que Deus te abençoe.